pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Emerson, sou professor de xadrez na escola Marcílio Rangel, aqui em Teresina, no bairro Santa Bárbara, mais conhecido aí pelo pessoal como professor Curirim, pode chamar, não tem problema. E a gente está aqui gravando uma série de aulas de xadrez, a nossa disciplina, que já estávamos trabalhando na escola antes dessa pandemia, e usando aqui a tecnologia, que tanto nos ajuda para tantas outras coisas, agora para poder encurtar um pouquinho essa distância, tá bom? O nosso desejo, a nossa vontade era realmente de estar na escola, junto com os alunos, naquela convivência diária, que tem ali as suas dificuldades, mas é sempre muito prazerosa. Mas, como diz ali o cartaz, vai passar, em breve estaremos de volta, tá bom? E a ideia aqui é a gente mantendo contato e conversando, então você que está assistindo pode comentar, pode tirar suas dúvidas que a gente vai responder de alguma forma. E que você possa estar aproveitando esse momento. São mini aulas, mas são aulas, né? Videoaulas, que você com certeza assistindo, ouvindo e participando, você vai aprender o conteúdo sem nenhum problema, tá bom? Então participe, assista de verdade, daqui a pouquinho você vai ver um slide com a aula. Você pode baixar também um aplicativo de xadrez no seu celular, para que você possa acompanhar junto, ou ficar treinando, jogando. Estou vendo aqui se eu encontro uma forma de fazer algum jogo online, de repente a gente possa jogar junto com algum aluno, seria bem legal fazer isso, vamos ver se vai dar certo. Mas o importante é que você esteja conosco através desses vídeos por enquanto. Logo logo a gente está de volta na nossa escola, tá bom? Então aproveite a nossa aula de hoje e vamos ao vídeo. Muito bem, pessoal, então vamos iniciar agora a nossa aula. Nesse primeiro momento nós vamos conhecer o tabuleiro, onde a gente vai jogar o xadrez, tá bom? A gente tem aqui uma imagem, nessa imagem nós temos casas brancas e casas azuis, mas dependendo do seu tabuleiro vai ser casas brancas e pretas, brancas e verdes, ou qualquer outra cor, isso não importa, tá bom? Importante que tenha duas cores para destacar as casas, né, do nosso tabuleiro. Uma informação interessante e importante é que sempre o seguinte, sempre no cantinho da direita, né, de cada jogador, tem que ser uma casa branca. Essa é a forma certa de se colocar o tabuleiro. Então, imagine que tem um jogador aqui desse lado da sua tela e um jogador do outro lado, aqui em cima, né? Um de frente para o outro. Então, à direita do jogador que está embaixo, uma casa branca. E à direita, aqui, ó, à direita do jogador que está em cima, né? É uma casa branca. Então, sempre isso. Você se sentou numa mesa para jogar xadrez, observe se à sua direita, a casinha da direita, é uma casa branca. Se não for, tem que virar a tabela, tá bom? Essa padronização é importante até mesmo quando a gente vai dar aula. Às vezes eu vou ensinar ali alguma jogada para o aluno, peço para que ele posicione as peças de alguma forma ali, e às vezes dá errado porque ele não posicionou a tabela da forma correta. Isso até aconteceu algumas vezes lá na nossa escola, tá bom? Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje, além de conhecer o tabuleiro? Vamos conhecer as peças, tá bom? Então, vou passar aqui os slides. Esses slides que eu estou passando, a gente vai vê-los com mais calma na próxima aula, tá bom? A aula de hoje é essa aí, as peças. Para você que não conhece o xadrez, nunca jogou xadrez na sua vida, o básico para que você jogue xadrez é você saber o nome das peças, como cada peça se movimenta, cada peça tem um tipo de movimento, e como é que ela captura as outras peças, certo? Eu sempre faço a comparação. Lá no jogo de dama, as peças são iguais, se movimenta de forma igual, captura de forma igual, né? Aqui não, cada peça vai ter um jeito, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer a primeira peça, que é o rei, né? É a peça mais importante do jogo, porque o jogo de xadrez ele é como se fosse uma guerra entre dois exércitos, né? Então o rei, que é o comandante, né? Como diz o slide aí, é o general do exército. Se você pegar ele, acaba o jogo. Então, é a peça mais importante, é a peça que você tem que proteger o tempo todo. É interessante nesse slide que ele diz o seguinte, é a única peça do jogo que não pode ser capturada. Quando eu ensino xadrez, e a gente estava fazendo isso lá na escola, principalmente com os meninos menores, eu estava deixando eles capturarem o rei do adversário, né? Capturou o rei e acabou o jogo. Mas, na verdade, o checkmate, que é o lance final do jogo, ele acontece quando você move as peças, coloca as peças numa posição que o rei adversário não tem como fugir. Ele está cercado, ele está sob ataque. Mas na frente você vai entender isso direito, tá bom? Não se preocupa com isso agora não.
O importante é que o rei deve ser protegido. Se você perder o seu rei, acaba sendo assim o jogo, tá bom? E aí, nós temos aí um desenho de um rei. Eu vou mostrar aqui outro desenho, que esse aqui eu não gosto muito dele, não. Aqui. Aí, beleza. Esse é um desenho de um rei, tá bom? Que a gente usa assim quando faz uma aula teórica como essa. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o nosso outro slide. Então, você vê que nós temos setas, né, ao redor desse rei branco, né? Então, você vê que tem uma linha que move esse rei. Deixa eu fazer aqui um destaque. Tem uma linha, ó, que move esse rei de cima para baixo, né, ou de baixo para cima. Isso quer dizer o quê? Que o rei ele pode se movimentar nesse sentido, tanto para frente quanto para trás, certo? Eu gosto de falar para meus alunos, né, numa linha reta, para cima ou para baixo, né? Na outra aula vamos ver os nomes corretos, tá bom? Ele também pode se mover lateralmente, ou seja, ele pode ir de um lado para o outro do tabuleiro. E o rei também pode se mover, olha só, na diagonal. No xadrez, nós temos 3 sentidos de movimento. Ou você se move de cima para baixo, né? Para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro, ou na diagonal. Diagonal de um lado, diagonal do outro. Então o rei é uma peça que pode se mexer em todas as direções. No entanto, ele tem uma coisa que o limita um pouquinho, que é o seguinte, o rei ele só pode se mexer uma casa por vez. Então esse nosso rei que está aqui, ele não pode vir, por exemplo, para esta casa aqui, ó. Essa casa que eu estou pintando de amarelo, ele não pode vir para cá, porque aqui ele teria que saltar 2 casas. Não, o rei ele só mexe uma casinha por vez, mas em qualquer direção. O rei poderia vir para qualquer um desses quadrados aqui em volta dele, qualquer uma dessas casas aqui em volta dele, tá bom? É assim que o rei se movimenta e essa informação você tem que guardar sobre o rei da aula de hoje, que ele se movimenta uma casinha por vez apenas, mas em qualquer direção, para frente, para trás, como está aí na seta. Beleza? Bem, deixa eu apagar aqui essas setinhas. Beleza. Tranquilo? Vamos para a rainha. É a peça mais forte. A dama, a gente chama de dama porque já tem um rei, letra R, né? Se você falar rainha, vai ficar 2 peças com a letra R e pode te confundir. Então a gente chama de dama. É a peça mais forte do jogo. Tá bom? É a mais poderosa. Eu até brinco com o pessoal na aula, né? Digo, porque as mulheres são poderosas, são muito mais inteligentes, então é porque elas realmente podem tudo. Então, é uma peça poderosa porque ela se move em todas as direções e várias casas por vez, como você vai ver agora. Essa informação que tem aqui, que vale 9 pontos, também a gente vai deixar isso aí para a próxima aula, tá bom? Senão vai complicar demais. Então vamos lá, olha aí a dama. Vamos pegar aqui a imagem dela também, uma imagenzinha mais legal. Diferença do rei para a rainha é que o rei tem essa cruz em cima, né? Essa coroazinha. Quem lembra lá das peças do xadrez vai ver esse detalhe. Então temos aí uma imagem da dama. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Muito bem. Olha a diferença da dama para o rei. Vou voltar aqui para o rei, ó. Ele se move em todas as direções, todas. Vou voltar aqui para minha mãozinha. Todas. No entanto, ele só anda uma casa por vez. Já a dama, não. Ela mexe também em todas as direções, só que o tanto de casa que ela quiser. Então vamos lá. Né? Ela pode se mover. Só um minuto. Vou mudar aqui o nosso. Fazer um destaque. Ela pode se mover para frente. Ela pode se mover para trás. Perdão. Ela pode se mover para trás. Ela pode se mover para um lado. Ela pode se mover para o outro. Ela pode se mover na diagonal para um lado, né, indo ou voltando. Ela pode se mover para outra diagonal, até errei aqui um pouquinho amarelo, ó, mas é na linha entre os quadrados brancos, tá bom? E na outra direção também. Ela se move para todos os lados e o tanto de casa que ela quiser. Professor, a dama está aqui no meio, nessa posição que você está vendo agora aqui. Vou colocar a mãozinha de novo. Se eu quero mover a dama para frente, ela obrigatoriamente tem que ir lá para a última casa, onde eu estou circulando aqui agora? Não. Dependendo da jogada que você vai fazer, você pode mover só uma casa para frente, só uma para diagonal, 2, certo? Contanto que esteja na direção. Por exemplo, essa dama, ela não pode vir, deixa eu mudar aqui de novo a setinha, ela não pode vir, por exemplo, para essa casa que eu estou pintando aqui agora, ó. Tá vendo, ó? Você observa que nenhuma das setas que nós estamos utilizando, nenhuma das setas está passando por essa casa. Por quê?
Essa casa não está em diagonal com a rainha, não está em linha reta para frente ou para trás, né? Então, apenas nesses sentidos que nós falamos, né? Para frente, para trás, nas laterais ou nas diagonais, o tanto de casa que ela quiser. É assim que a rainha se mexe, tá bom? Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão rápida. Tranquilo. Então, vamos lá. A torre, olha só que interessante. Nós vimos duas peças agora há pouco, o rei e a dama, que se movem para todas as direções. E agora as peças que nós vamos ver são peças que têm menos capacidade de movimentação, digamos assim. Então, enquanto o rei e a dama se movem em todos os sentidos, já a torre não. A torre ela só mexe, ó, vou destacar aqui de novo, a torre só mexe para frente, só se mexe para trás e nas laterais. Qual é o movimento que tinha o rei e a rainha que nós não vemos aqui na torre? Ele não tem diagonal, ó. Ele não pode vir para cá onde eu estou marcando. Ele não pode vir para cá, né? Ou para cá também. Esses amarelinhos que eu marquei agora, que não tem a seta preta, são locais que a torre não pode ir, porque ela não se move em diagonal, ela só se move para frente, para trás e nas laterais, tá bom? Então, ó, deixa eu desmarcar aqui. Ela só tem esse movimento. Mas é uma peça muito poderosa e muito importante. Gosto muito de jogar com as torres. Próxima peça é o bispo. Olha só, enquanto a torre ela ia para frente, para trás e nas laterais, o bispo ele só move nas diagonais. Olha só nas diagonais. E uma curiosidade sobre o bispo ele só se move em uma cor de casa só. O que é isso? Você está vendo que esse bispo está na casa azul. Observe que todos os locais por onde ele pode passar são casas também azuis. Ele não pode entrar nas casas brancas, certo? Ou seja, é uma peça que já tem mais limitação do que uma dama, do que uma torre, né? Porque só se mexe por uma casa, por uma cor de casa. E no caso a gente tem dois bispos, né? Então tem um bispo que vai se mover pelas casas brancas e um pela outra casa, que também a gente vai ver mais na frente. O importante aqui é você saber que o bispo, ele só se movimenta nas diagonais, beleza? Só mais duas peças. Eu vou fazer logo o peão, depois eu volto pro cavalo, tá bom? Eu sempre acho o cavalo melhor explicar no final. O peão, que é essa pecinha aqui, deixa eu mostrar. Não mostrei, né? Eu pulei. Olha a imagem da torre, bom? A imagem do bispo e a imagem do peão. O peão é a peça que tem o menor movimento, é a mais, entre aspas, fraca, porque eu boto entre aspas porque o peão ele tem uma função muito importante que a gente vai aprender mais pra frente. O peão é o seguinte, então, nesse modo de aula teórica, existe um padrão, que é o seguinte, as peças brancas sempre começam aqui embaixo e as peças pretas sempre começam aqui em cima, tá bom? Então, você está vendo aí dois peões, um peão branco aqui e um peão preto. Esse peão branco está vindo aqui de baixo, ele começou o jogo aqui embaixo. O peão preto, que você está vendo aqui, ele começou o jogo aqui em cima. Sempre assim, tá bom? Na teoria, sempre assim. Então, qual é o movimento do peão? O peão, ele só se move para frente. Ele não se move em diagonal, ele não se move na lateral, ele não se move para trás em nenhuma ocasião. Professor, o peão, ele pode, como os meus alunos dizem, ele pode andar para trás para comer uma peça? Não, não pode. Ele só anda para frente. Frente, 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 sempre para frente. E ele tem uma outra limitação. Ele só pode andar uma casa por vez. Apenas uma casa por vez. Por isso que a seta só vai até aqui. Com esse peão, não posso saltar para cá não, tá bom? É só uma pecinha por vez. Só uma casa por vez, perdão. E aí você pode perguntar, professor, mas por que aqui tem essa seta? Essa seta jogando ele aqui na diagonal? É porque é o seguinte, né, o peão a gente já vai adiantar um pouco o assunto aqui, vamos falar sobre a captura, né, como é que ele captura outras peças, né, como a gente fala no popular, como é que ele come outras peças. É o seguinte, o peão ele anda para frente, como eu vou marcar aqui novamente, ó, para frente. No entanto, ele captura na diagonal, ele não captura para frente. Ou seja, se esse peão preto estivesse aqui, ó, onde eu estou marcando, ou seja, tivesse um peão de frente para o... Perdão, deixa eu voltar aqui. Se o peão preto estivesse aqui,
Se o peão preto estivesse aqui, olha, eu estou marcando agora, certo? Ou seja, tivesse um peão preto de frente para um branco, não aconteceria nada. Essas peças estariam cravadas, ou seja, o peão branco não tem como avançar, nem o preto tem como avançar. Por quê? Porque o peão ele não captura para frente, ele só anda para frente. Ele captura na diagonal. Agora, se a peça adversária está na diagonal, como está aqui, aí sim. Se é a vez do branco jogar, eu posso pegar esse peão branco e capturar esse preto. Ou seja, ficar no lugar dele e trazer esse peão como meu prisioneiro. Bom, essas capturas eu vou falar o restante só na próxima aula. Hoje é só movimento. Só no caso do peão que a gente abriu essa seção. Então o peão anda para frente, captura na diagonal, tá bom? Pode ser na outra diagonal também, tá bom? Se tivesse um peãozinho preto aqui, a peça branca iria escolher. Seria capturar esse, ou seria mover para frente. No xadrez a gente não é obrigado a capturar, beleza? Então vamos voltar, para a aula não ficar muito longa. Só fazer um movimento do cavalo. Gente, o cavalo é a peça que tem um movimento que às vezes é um pouquinho mais complicado. Temos aqui o nosso cavalo, tá bom? Estou pintando ele aqui. E vamos imaginar que é a vez do cavalo, é a vez dele, né, se movimentar. O que é que ele faz? O cavalo ele se movimenta sempre no desenho de uma letra L. Vou fazer um L aqui fora, ó. Bem aqui em cima, ó. Letra L. Observa a letra L aqui, ó. L de leão, né? L de Larissa, sei lá. Então, observa que aqui, ó, nós temos uma letra L. Deixa eu só voltar aqui o mouse. Ó, nós temos aqui, então temos aqui, ó, a partir do cavalo, ó a letra L aqui, ó, um L deitado, tá vendo, ó, com a perninha para baixo, tá bom? Nós temos também aqui, ó um L aqui, ó, outro L partindo do cavalo. Todas essas setas, se você observar, é como se fosse uma letra L. Vou fazer uma outra letra L aqui, ó, um Lzinho para baixo, ó, com a perninha para baixo. Isso. Fazer mais um agora, um L de cabeça para baixo, ó. Ou seja, então o cavalo, ele sempre vai andar em letra L, tá bom? Em qualquer sentido, para cima, para baixo, para os lados, tá bom? E uma forma que a gente gosta de ensinar também, principalmente para os menores, é que ele vai fazer 3 pocotós. Então deixa eu voltar aqui. Imagina o seguinte, meu cavalo está aqui, né, nessa posição. Então eu faço um pó, có, tó. Mais um aqui, ó, 3 casinhas. Pulei uma casa, pulei a segunda, pulei a terceira. Ou seja, o cavalo está aqui, pulou pó, có, tó. E ele vai cair aqui, ó. Certo? A partir daqui, pó, có, tó. Veio para cá. Fez um pó, có, tó e veio para cá. E assim por diante. E uma informação muito interessante é que, vamos imaginar que nós temos uma peça, qualquer peça, seja peça adversária ou seja sua peça. Bem aqui eu estou pintando. E outra peça aqui. Né? Aqui eu estou mexendo aqui, ó. Tá bom? Certo? E aí, eu mexi o meu cavalo, pá, pó, có, tó, ele veio para cá. Caiu aqui meu cavalo. Caiu aqui nessa casa. Certo? Essa peça que está aqui onde eu pintei de amarelo, ela não é capturada, tá bom? Por quê? Porque o cavalo é a única peça que salta. Ele pode saltar outras peças, tá bom? Então o cavalo passou por cima dessa peça que eu pintei aqui de amarelo e foi cair aqui na casa onde ele termina a jogada, onde termina o pocotó. Tá bom? Então se tiver alguém aqui nesse quadrado branco, nessa casa branca ou aqui nessa casa azul, não acontece nada, eu apenas saltei por ele. Tá certo, pessoal? Próxima aula nós vamos falar sobre a captura. Como já falamos do peão, né? Mas a gente vai revisar. Como é que cada peça captura peças adversárias. E assim você já vai estar pronto aí para começar um joguinho. Tá bom? Vamos falar também sobre a posição inicial do jogo. Mas se você aprender isso aqui já é uma adiantada muito boa. Fora isso, pessoal, eu espero que todos fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Você pode comentar, pode criticar. Eu vou tentar fazer uma aula também no quadro, né? Uma aula um pouco mais raiz, digamos assim. E que vocês possam se cuidar, todo mundo que puder ficar em casa, para esperar com tranquilidade esse momento passar. Ocupem a mente de vocês, vão ler um livro, vão estudar. Não fiquem só também só em TV ou vendo coisas que não são tão interessantes, tá bom? Busquem diversificar, aprender coisas novas e estudem, que dá para estudar assim em casa, tá bom? Um abraço do professor Curirim e até a próxima.